Voltamos aí com nossa belíssima matéria de direito constitucional. Estão estudando, estão lendo aí, fazendo exercícios, se preparando para a hora da prova. Quero ouvir um lindo sim. Ouvi aqui. Sim, professora. Tem uns aí que estão meio cansados. Gente, você tá vendo ainda uma maratona? Você já assistiu várias aulas? Dá uma pausa, dá uma esticada aí, viu? Tem algumas técnicas que falam que a gente não consegue absorver tanta matéria se a gente já estiver estudando há muito tempo. Dá uma parada, dá uma esticada, vai, dá uma volta lá no seu quintal, dá uma volta aí na sala para você desconectar um pouquinho e reconectar de novo e se reconectar de forma tranquila, de uma forma objetiva, que você vá absorver os assuntos aqui. É um assunto fácil? Sim, poder executivo é assunto fácil, mas você precisa estar descansado, com a mente aí, para você estar ligado no que eu vou passar para vocês. Lembra que eu falei? Me ajudem a te ajudar, tá? A gente dá os caminhos das pedras para vocês fazerem. Amo mostrar para vocês o que vocês precisam fazer para serem aprovados aí nas suas carreiras policiais. Amo estar aqui passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês. E eu, em contrapartida, espero dos senhores que vocês estejam fazendo a parte de vocês. Estejam estudando, se esforçando, se dedicando e praticando aí para a gente conquistar o seu sonho da aprovação. Beleza? Tranquilos? Vamos aí? Hoje a gente vai falar sobre a responsabilidade do poder executivo. Continuamos aí com o nosso queridíssimo poder executivo. Tranquilos? Ok. A gente sabe que o sistema de governo adotado por nós é o presidencialismo, certo? A gente já viu isso. A forma de Estado é o federativo. A forma de governo é o republicano. Vocês lembram das características lá do forma de governo republicano? Eu tenho a eletividade, né, que eu elejo quem vai ser meu representante. Eu tenho a temporariedade, né, que eles vão ter lá um tempo para exercer o mandato. E eu tenho, por último, qual a última característica? Isso mesmo, a responsabilidade do governante, tá? E a gente vai falar sobre ela. Responsabilidade do presidente da República. Ele é responsável pelos seus atos. Tá, galera? Ele é responsável pelos atos dele, que ele praticar ali, ele vai ser responsabilizado. Só que antes eu quero falar sobre as imunidades. Lembra que a gente já viu também as responsabilidades, as imunidades? Imunidades são o quê? Prerrogativas. Eu tenho as imunidades materiais, que são aquelas relacionadas a voto, a palavra e opinião, né, as minhas opiniões, e tenho a imunidade o quê? Formal, que é aquela relacionada ao processo e à prisão. Qual é a imunidade que é aplicada ao presidente da República? É a imunidade formal, tá? Que está relacionada ao processo, está relacionado à prisão. O presidente da República, ele não possui a imunidade material, que é aquela que resguarda o quê? Seus votos e opiniões. Aí ele possui qual? A formal. Mas tem uma questão bem específica, tá? Essa questão da imunidade formal está relacionada à sua função. Se for coisas privativas, coisas privadas, situações privadas dele ali, ele não vai ter essa imunidade formal. Tranquilo? E quais são as situações aí que eu tenho a imunidade formal? Eu tenho ela na irresponsabilidade, né? Eu apresento ela na cláusula de irresponsabilidade.
e responsabilidade penal. Mas aqui, ó, ela é relativa à função. Como assim? Se o presidente pratica um crime fora da função dele, tá ali, ó, dirigindo um carro, e bateu numa briga ali de trânsito, matou o outro sujeito. Ele vai ter essa imunidade? Não. É uma situação que está relacionada à função dele? Não. Então, ele não terá essa imunidade, ok? Outra imunidade que ele tem em relação à formal é vedada a prisão, né? A sua prisão cautelar. E por último, para ele responder, né, por um crime de responsabilidade ou um crime comum, eu vou ter que ter primeiro o quê? Um juízo de admissibilidade realizado, viu? Realizado pela Câmara dos Deputados. A gente vai tratar sobre o crime de responsabilidade, o crime comum. Vocês vão ver que eu vou precisar desse juízo de admissibilidade da Câmara para eu processar quem? O presidente da República, ok? Então essas são as situações da imunidade formal. Cláusula da irresponsabilidade penal relativa. Relativa o quê? A função que ele exerce. Quer dizer que o presidente da República, se ele cometer um crime, ele vai ter a impunidade? Ele vai ficar impune? Não. Enquanto durar o mandato dele, ele vai ter ele vai ter a prescrição suspensa, certo? Vai ficar lá suspenso a prescrição. Acabado o mandato dele, aí sim eu posso processá-lo, tá? Ele vai ser o quê? Acusado pelo crime que ele cometeu. Ele não vai ser o quê? Sair impune daquela prática daquele crime, tá? Depois, eu vedo a prisão cautelar do presidente e, além disso, em relação aos crimes de responsabilidade e crimes comuns, eu tenho esse juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados, tá? E aí eu já quero começar a falar com vocês em relação aos crimes comuns praticados pelo presidente da República. O que são crimes comuns? São as infrações penais, incluindo os crimes eleitorais e as contravenções penais praticadas por quem? Pelo presidente da República. Beleza? Como é que funciona? Sabe lá no processo? Como é que vai funcionar esse processo aí? Eu vou ter uma denúncia, né? Que vai ser apresentada pelo Procurador-Geral da República. Ele vai oferecer essa denúncia a quem? Ao STF. E o STF, antes dele receber essa denúncia, ele vai encaminhá-la para a Câmara dos Deputados. E aqui que nós vamos ter quem? Um juízo de admissibilidade. Tá? A Câmara vai fazer esse juízo de admissibilidade. Olha, a gente tem uma denúncia aqui contra o presidente da República, ele cometeu um crime comum em relação à função dele e a gente quer processá-lo. Posso processar? Posso, mas como é que eu vou fazer? O Procurador-Geral da República, ele vai oferecer essa denúncia ao STF e o STF, antes de aceitar aquela denúncia, ele vai encaminhar a quem? A Câmara dos Deputados primeiro. Para quê? Para eles fazerem esse juízo de admissibilidade pelo quórum de 2/3. Tá? Fez, ele pode rejeitar. Se rejeitar, arquiva, né? Ou ela aceita. Se ele aceitar, essa denúncia volta para o STF. E o STF pode, sim ou não, continuar aí receber essa denúncia, tá? A partir do momento que foi admitida essa denúncia, lá, feito esse juízo de admissibilidade lá na Câmara dos Deputados, o presidente da República estará suspenso, né, suas atividades
suspensas por 180 dias. Vou ter 180 dias aí para eu julgar esse processo de crime comum. Se dentro desses 180 dias eu não julgar, o presidente da República, ele volta a exercer o cargo, tá? Ele não perde. Ele volta ali a exercer o cargo e continua-se o quê? Esse processo, ok? Se ele for condenado, né? Condenei o presidente da República. Se ele for condenado, ele perde o cargo, né? E os seus direitos políticos. E aí quem passa a assumir? O vice-presidente da República, ok? Dúvidas? Acho que tá bem tranquilo aí, tá? No crime comum, bem importante, ele é submetido a julgamento do STF, depois de um juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados, tá? Fácil, quer tirar uma fotinha? A professora vai sair da frente. Tá? Eu vou apagar aqui do outro lado. A gente vai falar de um bem bacana agora. Depois, ele também pode sofrer pelos crimes de responsabilidade, ó. Nosso famoso impeachment, tá? Nosso famoso impeachment se dá lá naqueles crimes de responsabilidade. Abre aí a sua Constituição no artigo 85 pra gente. É, aquele famoso impeachment. Vamos ver se a gente dá conta de escrever impeachment. Esse nome aí. Impeachment. O impedimento aí para ele continuar exercendo os cargos. Onde eu encontro? No artigo 85 da Constituição Federal. Vai me dizer aí que os atos, né, que atentarem contra a Constituição Federal, né, são considerados crimes de responsabilidade. Quais atos? Contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Esse é um rol elencado na nossa Constituição. Só que nós temos a lei também 1079 de 50, que vai trazer para nós outros atos que caracterizam condutas de irresponsabilidade, bem como a forma que se dá esse processo aí em relação ao crime de responsabilidade, ok? Vocês podem ler posteriormente. Como é que funciona? Deixa eu até pegar uns canetões aqui. Eu acho bem melhor mostrar assim para vocês, que aí fica mais fácil dos senhores entenderem. Olha a diferença. A denúncia no processo de impeachment, ela pode ser oferecida por qualquer cidadão, né? A denúncia. Ela é oferecida por qualquer cidadão. Diferente aqui do crime comum. Crime comum, PGR, Procurador-Geral da República. A denúncia é oferecida a qualquer cidadão aonde? Na Câmara dos Deputados. E aí eu vou ter um juízo de admissibilidade, novamente. Quem fará esse juízo de admissibilidade? A Câmara dos Deputados, por meio de 2/3 dos seus membros. Esse juízo de admissibilidade, a Câmara aceitou, ela encaminha ao Senado Federal, que vai ser o responsável por julgar, tá?
quem vai julgar vai ser o Senado Federal. Por meio de quem? Por meio de 2/3 dos seus membros. Um detalhe bem importante aqui, ó. Esse juízo de admissibilidade não é vinculativo. Por quê, professora? Porque quando eu enviar esse processo de impeachment, esse processo de responsabilidade ao Senado, ele vai fazer de novo um juízo de admissibilidade, se ele vai aceitar ou não aquela denúncia. Se lá na Câmara foi aprovado, pode ser que lá no Senado não. Eles olhem por ser uma casa mais madura. Lembra que a gente até falou disso? Sendo uma casa mais madura, ela pode analisar o processo e falar, não, isso aqui não é caso de impeachment, e acabar ali o processo de impeachment e ele ser arquivado, ok? Lá dentro do Senado Federal eu vou ter os senadores, mas também vai ser presidido pelo presidente do STF. Tá vendo? Eu vou formar aqui um tribunal político. A suspensão do presidente. Nessa juízo de admissibilidade aqui no Senado Federal, quando eu aceitar ali essa denúncia, eu vou ter a suspensão por 180 dias. Beleza? 180 dias, o presidente da República estará suspenso das suas atividades. Vou apagar aqui. Eu vou ter 180 dias para analisar. Se nesse prazo eu não conseguir analisar, o presidente volta e continua o processo normalmente. Tem um processo lá encaminhando dentro do Senado, lá no tribunal, né? Que a gente falou, nesse tribunal político. Mas aí o presidente volta a exercer as suas funções, ok? Se ele for condenado, ele vai ter a perda do cargo, bem como ele vai ficar inabilitado por 8 anos para concorrer a um cargo político, a um cargo público aí, tá? Para se candidatar a um cargo eletivo, beleza? Ele vai ficar inabilitado por 8 anos para concorrer a um cargo eletivo, beleza? E aí, deixa eu só desenhar para ficar mais fácil dos senhores entenderem. É mais ou menos assim, ó. Recebo a denúncia, né? Vamos fazer mais alto. Tem uma denúncia. Ela é apresentada na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados pode rejeitar. Rejeitou, arquivou. Ou ela pode aceitar, né? Se ela aceitou, né? Qual é o quórum? Isso aqui é um juízo de admissibilidade. O quórum, 2/3. Eu aceitei, vou para onde? Para o Senado Federal. O Senado Federal vai fazer de novo um juízo de admissibilidade, então ele pode rejeitar ou aceitar. De novo, ó, um juízo de admissibilidade, 2/3. Se ele aceitar, né? Continuando aqui. Ele aceitou. Eu instalo um tribunal político. Eu vou ter o Senado Federal, que vai ser presidido pelo presidente do STF, tá? E eles vão votar. Ou eles rejeitam, né? Absolvem, ou eles condenam. Como é que funciona? De novo, eu tenho 2/3, tá? Dos membros do Senado Federal para absolver ou condenar. Ou condenar, tá?
Se ele for condenado, o presidente perde o cargo e fica inabilitado por 8 anos para exercer cargo eletivo, ok? Quando é que ele tem essa suspensão de 180 dias? Aqui, ó. Quando eu aceito, quando o Senado Federal aceita, o presidente fica com as suas atividades suspensas. Tá? E aí fica até a condenação, se essa condenação der em 180 dias. Se passar desse prazo, ele volta a exercer o seu cargo. Nós vimos esse processo de impeachment na época do Fernando Collor. Aí você vai falar, mas ele renunciou. Enfim, o Fernando Collor, ele renunciou, mas aí o Senado viu lá, o Congresso Nacional viu que ele queria continuar o quê? Ah, tá, eu vou renunciar porque aí vai cessar o processo de impeachment? Não, continuou-se. Como ele já tinha saído do cargo, não condenou pela perda de cargo, mas condenou o quê? Ele como inabilitado para exercer um cargo eletivo por 8 anos. Ele teve que ficar afastado da política por 8 anos. Presidente Dilma, 2016. Também a gente teve um processo de impeachment ali que obedeceu toda essa situação. A gente viu recente, acompanhou na televisão os votos perante a Câmara, depois os juízos de admissibilidade lá no Senado, depois o voto lá do Senado. A gente viu o Ricardo Lewandowski, que na época era presidente do STF lá, presidindo aquele tribunal, viu? Que eram 2 poderes, poder legislativo e poder judiciário, julgando o presidente da República por um crime de responsabilidade. A gente viu isso. No caso da presidente Dilma, a gente teve a divisão do processo dela. O quê? Um era em relação à perda do cargo de presidente da República e a outra era em questão à relação da inabilitação para o cargo, para cargos eletivos. Em relação à perda de cargo, ela foi condenada, mas em relação à inabilitação, ela não teve essa inabilitação, ela continuou com os direitos políticos dela, podendo participar de cargos eletivos. Tanto é que na eleição de 2018, salvo engano, ela participou, ela se candidatou, porque ela tinha os direitos políticos dela e ela não estava inabilitada. Tudo bem? Tranquilo? Isso aqui é o processo de impeachment, tá bom? Muito bacana, muito genial aí de se aprender. Cai em prova? Cai. E você tem que ficar atento aí a essas situações. Crimes comuns, crimes de responsabilidade, tá? Vamos ver aí como essa matéria de responsabilidade do presidente da República é cobrada em prova? Olha aí na tela. CESP 2020, recente. Quanto à organização dos poderes executivos, legislativos e judiciário, julgue o item a seguir. Tanto em casos de infrações penais comuns quanto de crimes de responsabilidade, compete à Câmara dos Deputados o juízo de admissibilidade da acusação apresentada contra o presidente da República. E aí? Sim ou não? Quais são aí? Viu as características? Lembra das características dos crimes comuns, dos crimes de responsabilidade? Ah, e bem atenção aí, ó, coloca aí, que eu quase me esqueci, mas lembrei. Durante o processo do crime de responsabilidade e do crimes comuns, haverá o contraditório e a ampla defesa lá do acusado. Quem é o acusado? Presidente da República. Ele poderá lá apresentar a sua defesa, instruído por meio de quem? Dos seus advogados e tudo mais, tá? Não é um processo arbitrário, que ele fica em silêncio. Não, o presidente pode justificar lá os seus atos e tudo mais e tentar modificar a opinião daqueles que vão o quê? Julgá-lo. Ok? Então, essa resposta da questão 1 está certa. 2. Sobre a responsabilidade do presidente da República, é correto afirmar: admitida a acusação por 2/3 da Câmara dos Deputados, será o presidente da República submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. E aí? Eita, professora, agora o tic e o tac tá funcionando, agora que o negócio tá pegando fogo. Vamos deixar isso aí um pouquinho de lado, vamos ver as próximas.
Admitida a acusação, por maioria absoluta do Congresso Nacional, será o presidente submetido a julgamento perante o Senado Federal quanto às infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade. Primeiro, 2/3, tá? Não é maioria absoluta. 2/3 de quem? Quem faz o juízo de admissibilidade? A Câmara dos Deputados, não é o Congresso Nacional, tá? É bom que agora a gente consegue ver, né, o que é o Congresso Nacional, o que é a Câmara dos Deputados e o que é o Senado Federal. Você já conseguiu diferenciar isso aí. E, gente, pasmem, tem gente que não sabe. Só que agora vocês sabem, vocês já têm a luz aí do direito constitucional, tá? Letra C. O presidente da República ficará suspenso de suas funções. Olha aí, ficará suspenso de suas funções em caso de apuração do crime de responsabilidade após a instauração do processo pelo Congresso Nacional. Não, galerinha, no crime de responsabilidade, ele vai ter as suas atividades suspensas, as suas funções suspensas, quando? Quando o Senado Federal fazer o juízo de admissibilidade, e não o Congresso Nacional, tá? Então, essa também está errada. Letra D. O presidente da República ficará suspenso de suas funções em caso de apuração de infrações penais comuns, assim que recebida a acusação pelo Senado Federal. De novo, gente, crime comum. Crime comum, lembra? Eu vou ter a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal. Tem Senado? Não. Apenas o Supremo Tribunal Federal, de um lado que vai julgar, e do outro a Câmara dos Deputados que vai fazer o quê? Esse juízo de admissibilidade. Então essa aqui também está errada. Letra E. A Constituição Federal elenca os tipos de crimes de responsabilidade do presidente da República em seu texto, dispondo ainda sobre as penas a eles aplicadas. A gente viu pena lá? Não, não tem pena, tá? A pena tá tratando lá na Lei 10.079 de 50. 10.000 não, perdão, gente. 1.079 de 50. Tá tudo lá, tá? Quem quiser curiosidade, entra aí, baixa aí na internet e dá uma lidinha nela, ok? Então, a resposta correta aqui da questão número 2 é a letra A. Admitida a acusação por 2/3 da Câmara dos Deputados, será o presidente da República submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Perfeito, pessoal? Fácil, prático, maravilhoso, né? Direito constitucional é vida, você vê aí 24 horas, que em relação aos crimes comuns, em relação aos crimes de responsabilidade, a gente viu isso aí mais afinco. Tanto é que você já viu isso aí na televisão, a gente viu os julgamentos, sim, não. A gente lembra aí na memória, tem aí na memória essa situação constitucional vivida pelo nosso país em duas situações. Uma com o presidente Fernando Collor e outra com a nossa presidente Dilma, tá? Muito fácil, muito tranquilo, a gente está aprendendo poder executivo. Espero que os senhores, já falamos sobre poder executivo, poder legislativo, você já saiu daquela caixinha, porque, gente, pasmem. Ontem eu estava até vendo um programa, a pessoa não sabia quem era o vice-presidente do nosso país. Gente, vocês têm que ficar ligados, porque se vocês ficarem desligados, o pessoal que tá lá, eles fazem o que eles quiserem. Se fazer merda lá, você aceita, porque você acha que aquilo ali é normal, tá? Então, direito constitucional não é só para passar no concurso. É para você se tornar um cidadão melhor, conseguir pensar além, fora da sua caixinha que você foi colocado ali, que foi imposto. É para você conseguir analisar a vida do nosso Estado, a vida política do nosso Estado. E exercer a sua democracia de forma correta, tá bom? Um grande beijo, forte abraço e até a próxima. Tchau!